Tática Timão na área fiel, aqui mais um vídeo para vocês. Like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Canal Tática Timão, todo dia vídeo e lives aqui para você. Meta de 1.000 inscritos, se inscreve aí. Tamo junto, até a próxima. Aí, Corinthians. Um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber com razão. Vessone, ontem, fazia tempo que eu não usava o meu X, mas eu usei ontem algumas vezes. E uma delas foi falar assim, a ciência ainda vai ter um estudo que ela entra no cérebro do cara nessa hora. A hora que o cara fala assim, agora é comigo, tô aqui no pênalti, tô jogo pelo Corinthians contra o Flamengo. A hora que ele vai pra bola, o cérebro faz alguma coisa e o cara vai dar uma cavadinha. Porque assim, você pensar com um mínimo de racionalidade, você não precisa ser a pessoa mais racional do mundo, mas uma pessoa normal, fala assim, eu vou encher a bota aqui, vamos fazer o gol e vamos embora. Não, o cara vai lá e dá uma cavadinha. Ele não tem nada a ganhar com a cavadinha. A torcida do Corinthians não gosta de cavadinha, né? Você fala aí, você que é corintiano, você preferia 10... Não por causa desse chute aí, mas que a bola entrasse. Você preferia uma cavadinha ou um chutão que a bola entrasse? Até que se ela não entrasse, se fosse batendo decentemente, tava tudo bem. Se o cara dá uma bicuda, a bola bate na trave, tudo Alguém bem. falou alguma coisa que ele perdeu o pênalti pro Palmeiras? Não. Então é isso que é o meu desafio. A ciência deve estudar esse negócio. E eu fico imaginando como está a cabeça do torcedor corintiano, além da dele mesmo, que agora está arrependido. São várias camadas aí. O Yuri Alberto está no Corinthians desde 2022, são 3 anos de clube, né? Então ele está bastante acostumado com a instituição e com o torcedor. Então essa sua resposta ele já tem. São vários problemas nessa atitude que ele teve. Uma atitude patética, uma atitude inconsequente, irresponsável, injusta porque os seus companheiros todos não mereciam isso. As 40 mil pessoas que estavam na Neoquímica Arena não mereciam. Os milhões de torcedores também que estavam acompanhando pela TV não mereciam. Ele cita na própria nota dele da assessoria, porque ele não teve a coragem de ir lá falar com o torcedor depois na zona mista. Eu estava me incomodando demais esse jejum. Pois é, você está num jejum de meses, você está jogando contra o melhor time do Brasil tecnicamente, contra o melhor elenco do Brasil praticamente. Você está fazendo um grande jogo, você tinha perdido o gol, você tem a chance de fazer 1-0 dentro da sua casa e você toma uma atitude como essa. Eu acho que é daquelas atitudes que elas marcam, é uma atitude tão patética, uma atitude tão inconsequente que isso vai marcar negativamente o artilheiro do hoje da Neoquímica Arena, o artilheiro do elenco, o artilheiro do século do Corinthians, porque isso é para sempre. E tem um agravante, assim, né? Neste brasileiro, o Memphis já tinha cavado em Mirassol. E ali... Como citou o Dorival na coletiva. Se você já tem um exemplo de um problema que deu, recente, no mesmo campeonato, e você faz de novo, num contexto de um 0-0 contra o Flamengo, se tá 4-0, 3-0, faltando 5 minutos, puta, perdi, tá tudo bem, os 3 pontos estão garantidos, podia ser contra quem fosse. Então, é de uma infantilidade, a gente vai tentando encontrar palavras mais tranquilas diante de uma situação como essa, mas é difícil, assim, porque... primeiro que a incredulidade do estádio, as pessoas olhando uma para o outro e falando, eu não acredito que ele fez isso, ele não pode ter feito isso, ele não fez isso com a gente. As pessoas conversando, uma a outra do estádio, assim, olhando uma para o outro, do tipo, o que ele fez? Por que ele fez? O que aconteceu? É mentira o que a gente viu. Então, quando você tem uma catarse, assim, de todo mundo se perguntar a mesma coisa, olhar a mesma coisa... E eu acho que esses jogadores de hoje, eles vivem, muitos deles, no mundo da fantasia. Eles vivem num mundo à parte. Eles acham que está tudo bem. A ponto do senhor Roberto fazer o gol depois e ir comemorar e tomar o amarelo, que é o terceiro, ele está fora do Beira-Rio. Então, se já não bastasse tudo que ele fez, também, né? Ele tomou o terceiro e está fora do Beira-Rio. Porque ele foi comemorar com a torcida. O máximo que ele deveria ter feito faz o gol, a hora que a bola estufou, ele vai lá,
pega a bola lá dentro e volta pro meio de campo e põe para começar o jogo de novo, porque ele precisava fazer mais uns 2. Ou só faz pra... um gesto pra torcida, pega a Pede bola. desculpa, e segue o jogo, volta né? lá e segue pro jogo. Não, foi lá, abraçou, chorou, fez draminha. Então, assim, cara, é daquelas noites completamente inexplicáveis para um jogador que tem uma história já no Corinthians de 3 anos, uma história que eu digo de tempo, porque de título só tem o Campeonato Paulista. Tem menos do que um monte de jogador ruim que passou pela instituição e que são muito mais vitoriosos do que ele. Então, o mínimo que eu espero é que os jogadores, se não quiserem fazer isso publicamente, que eu espero que o bicho tenha pegado no vestiário, que hoje no CT o bicho pegue mais ainda, que o seu Dorival, o seu Fabinho, isso precisa parar. Alguém precisa brecar isso daí. Ó, o próximo que fizer é rescisão de contrato, é multa. Não dá, porque não dá. É inaceitável um lance como esse. E quem estava no estádio vai saber do que eu estou falando. Ele implodiu a Neoquímica Arena, ele implodiu o ambiente do estádio. A torcida demorou uns 20 minutos para falar, vamos embora de novo, não tem o que fazer. Porque era tanta incredulidade das pessoas que ninguém acreditava e o estádio parou. Porque as pessoas falavam, se pensavam, o que esse cara acabou de fazer com a gente? Então, é algo que realmente eu, em 46 anos, isso foi o pênalti. Ele perdeu mais 3 chances cara a cara, que aí sim era hora de cavar e de fazer o gol. Se o Pedro pega as chances que ele tem, era 4-0 no primeiro tempo pro Flamengo. 4-0. Porque o Pedro ia fazer os 4 gols, ia cavar as 4 vezes, ele ia cavar 3, ia bater sério o pênalti e estaria 4-0 e você, como eu disse, teria uma margem para a segunda etapa. Pedro nem entrou ontem. Né? Pedro nem entrou. Então, assim, se vai servir de exemplo, o jogador hoje em dia é tão alienado que eu não sei se vai servir. Mas eu espero que, no mínimo, tenha uma cobrança interna, porque a do torcedor na rede social está tendo. E só para fechar, os jogadores que vestem essa camisa, eles têm que agradecer todos os dias por jogar no Corinthians. Você tem 60 clubes na Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Em 59, o Yuri Alberto ia ser xingado, hostilizado dentro do campo, durante o jogo. E a torcida do Corinthians conseguiu gritar o nome dele durante o primeiro tempo e no intervalo. Ele ganhou força do torcedor. Quem fez esse gol não foi o Yuri, foi a torcida, que ainda o apoiou e gritou o nome dele. 59 outros clubes, esse cara estaria xingado e destruído durante o jogo. E ele conseguiu ser aplaudido. Então vocês, jogadores, agradeçam todos os dias por jogar num estádio, num clube, com um torcedor que não enche o saco do jogador, independentemente do que aconteça. Até esse tipo de aberração, e foi o caso de ontem.